O tema de hoje é quando a oração parece ter falhado, baseado no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 31 a 32. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Romanos, capítulo 15, versículo 31 e 32. O versículo que eu acabei de ler para você parece apenas mais um pedido do apóstolo Paulo a favor da oração. Sabemos que o apóstolo Paulo, por diversas vezes em seu ministério, ressaltou a importância da oração. Então, naturalmente, tem muitas situações que ele rogava aos seus queridos irmãos em Cristo que o ajudassem em intercessão por algum propósito. Entretanto, ao analisarmos mais profundamente esse versículo, percebemos que nele encontramos uma lição necessária para as nossas vidas. O contexto imediato dessa passagem de Romanos 15, 14 e 33 nos revela o irmão Paulo falando aos irmãos de Roma sobre seus planos para o futuro. Ele havia completado uma etapa importante do seu ministério. Por meio de seus esforços missionários, ele tinha levado o evangelho desde Jerusalém até Lírico, depois das fronteiras da Macedônia. E para os padrões da época, isso significava uma extensão espantosa. Ele havia terminado a primeira parte de sua terceira viagem missionária e acreditava que havia concluído a sua tarefa de plantar o evangelho em grande parte do território do Império Romano. Recentemente, ele tinha passado um longo período em Éfeso, a qual resultou muito provavelmente na abertura de todas as 7 igrejas da Ásia Menor. Conforme o livro de Atos dos Apóstolos, seu trabalho foi impressionante e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Atos, capítulo 19, versículo 10. Num auto de reflexão ministerial, o irmão Paulo chega a uma conclusão que até então fosse algo inimaginável. Na verdade, até mesmo nós, acostumados do jeito missionário nato do apóstolo, ficamos espantados ao ler a sua conclusão. Ele estava sem espaço para trabalhar. Romanos, capítulo 15, versículo 23. Ele havia feito tudo o que estava ao seu alcance e a região toda estava evangelizada. Entretanto, engana-se quem pensa que ele estava pensando em aposentadoria e descanso. O seu trabalho só terminaria com seu último suspiro de vida. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ali sim, ele terminaria sua carreira. Por enquanto, o incansável apóstolo desejava partir para a Espanha e levar o evangelho a uma região onde havia muito trabalho a ser feito. Antes, porém, ele precisava concluir outro trabalho importante: levar as ofertas de auxílio que havia arrecadado entre os gentios em favor dos cristãos pobres em Jerusalém. Concluindo essa tarefa, então, ele partiria rumo à Espanha e no caminho passaria um tempo em Roma, se confraternizando com os irmãos romanos. A questão é que, antes de, como já citamos, o irmão Paulo precisaria ir a Jerusalém. Isso era complicado para o apóstolo, pois ora ou outra os judeus arquitetavam planos para matá-lo. Depois de sua conversão, o irmão Paulo não teve vida tranquila em Jerusalém. Ele estava esperando oposição por parte dos judeus e, como se não bastasse, ainda temia que os cristãos judeus não recebessem de bom grado a oferta de auxílio providenciada pelos crentes gentios. É por isso que nesses versículos da Epístola aos Romanos, o irmão Paulo roga as orações dos irmãos ao seu favor.
Ele pede para que os irmãos orem para que ele seja poupado dos rebeldes da Judéia, para que sua tarefa em Jerusalém seja bem aceita pelos cristãos, judeus, e por fim, para que a visita dele em Roma seja motivo de alegria. Lendo apenas a epístola aos Romanos, temos a impressão que tudo deu certo e que o irmão Paulo esteve com os irmãos na igreja de Roma. Porém, quando olhamos para o livro de Atos, vemos que o desfecho da história foi completamente diferente. O que realmente aconteceu está registrado entre os capítulos 21 e 28 de Atos dos Apóstolos. Apesar de ter sido bem recebido pelos irmãos, Atos 21:17, os judeus da Ásia descobriram a presença do irmão Paulo ali e tentaram matá-lo. A violência foi tão grande que só pararam de bater no apóstolo quando os soldados vieram apartar a confusão que se formou. Ainda assim, no determinado momento, os soldados precisaram pegá-lo para proteger-lhe da violência da multidão. Atos, capítulo 21, versículo 35. Antes de ser tirado completamente do meio deles, o irmão Paulo pediu permissão ao comandante para que falasse aos judeus. Então o apóstolo deu testemunho de Cristo e contou acerca da sua conversão. Isso enfureceu ainda mais aqueles judeus que gritavam incessantemente que Paulo deveria morrer. Atos 22:22. Nos versículos seguintes, percebemos que a situação não ficou mais amena. Ao contrário, mais de 40 homens estavam envolvidos em uma conspiração para matarem Paulo a qualquer custo. Atos, capítulo 22, versículo 12 e 21. O irmão Paulo foi transferido para Cesareia e ficou mantido sob custódia no palácio de Herodes. Mesmo apresentando a sua defesa, Paulo não foi liberado, ficando preso por 2 anos. Atos, capítulo 24, versículo 27. O governador da região foi substituído por outro, e ainda assim o irmão Paulo não foi posto em liberdade. Além do mesmo, depois de tanto tempo, os judeus ainda permaneciam com plano de matá-lo. Atos, capítulo 25, versículo 3. Os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes estavam solicitando que o irmão Paulo fosse transferido para Jerusalém para ser julgado, mas Paulo, sabendo que esse julgamento seria totalmente desfavorável a ele, apelou para o seu direito como cidadão romano de ser julgado perante César. Atos, capítulo 25, versículo 10. Mesmo sem ter provas que o condenassem à prisão, Paulo permaneceu sob custódia até que foi transferido para Roma. Como sabemos, a viagem foi longe de ser tranquila. Muitas tempestades e dificuldades fizeram com que o navio acabasse naufragando. Atos, capítulo 27, versículo 41 a 44. Paulo, os demais presos e os soldados conseguiram alcançar a ilha de Malta, onde passaram o inverno. Na ilha sabemos que Paulo foi mordido por uma víbora, e o milagre de ter saído ileso espantou a todos. Finalmente, passando o inverno, Paulo conseguiu chegar a Roma na primavera. Entretanto, na condição de prisioneiro, o livro de Atos dos Apóstolos termina nesse ponto, nos informando que por 2 anos o apóstolo Paulo permaneceu em prisão domiciliar em Roma. Depois de todo esse relato, você ainda se lembra do pedido de oração do irmão Paulo na epístola aos Romanos? Ele só queria que corresse tudo bem para que logo pudesse estar em Roma, se confraternizando com os irmãos, mas as coisas não saíram exatamente como ele planejou. Será que a oração não deu certo? Será que a oração não foi atendida? Na verdade, o irmão Paulo tinha planos para ir a Roma, e Deus também tinha planos de levá-lo a Roma. Porém, os planos de Deus eram diferentes dos planos do irmão Paulo. Os planos de Paulo, sua estadia em Jerusalém seria um sucesso.
e sua viagem para Roma tranquila, mas nos planos de Deus essa mesma viagem incluiria linchamento, prisão, naufrágio e uma cobra venenosa. Um versículo no meio do contexto que citamos responde todos os nossos questionamentos sobre o que ocorreu. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Atos, capítulo 23, versículo 11. Mais adiante, no capítulo 27, somos informados de que Deus também enviou um anjo para reafirmar esse propósito a Paulo. Paulo iria a Roma, mas não da forma como planejara. Aqui temos uma valiosa lição. O mesmo apóstolo que nos ensinou a orar sem cessar também nos ensinou em tudo dar graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. O mesmo apóstolo que conhecia a eficácia da oração, também sabia que devia se submeter de corpo e alma à sábia e soberana vontade de Deus, mesmo que isso pudesse lhe custar a vida. Note que no versículo 31 de Romanos 15, o irmão Paulo roga as orações dos santos para que tudo corra bem, mas logo no versículo seguinte ele coloca a ênfase na expressão pela vontade de Deus. Olhando para estes dois pequenos versículos, percebo quantas pessoas precisariam aprender essa preciosa lição em nossos dias. Estamos na época do determinismo, do delegar ordens a Deus. A moda do momento é o famoso declare e tome posse. O resultado disso é a quantidade crescente de pessoas que, em algum momento da vida, se tornam frustradas, afinal não conseguiram fazer com que Deus realizasse seus caprichos. Precisamos olhar novamente para a oração do Mestre e aprender que o que precisa ser declarado é o seja feita a tua vontade. Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 13. Assim entenderíamos que nenhuma de nossas orações falhou, ao contrário, todas elas foram atendidas de uma maneira muito mais perfeita do que pedimos. Ao invés de pensarmos que nossas orações não estão sendo ouvidas, devemos aprender a enxergar a vontade de Deus naquilo que não saiu conforme planejamos. Por mais fervorosa que sejam nossas orações, a vontade descritiva de Deus permanece soberana. O apóstolo Paulo conseguiu entender tudo o que aconteceu. Nós não sabemos quantas pessoas foram alcançadas pelas pregações do Evangelho da Graça, enquanto os planos de Paulo saíam do controle. Tudo o que sabemos é que a vontade de Deus foi realizada. Um tempo depois, na própria Roma, escrevendo aos cristãos de Filipos, Paulo concluiu o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Amém? Que palavra bonita, oportuna para hoje. Receba no seu coração, medita e tome posse.